Shalom, meus amados, bom dia, glórias ao Eterno. Estamos aqui de volta, gravando umas aulas, para que a gente possa crescer em entendimento e ser enriquecidos pelo Senhor. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos começar uma jornada sobre a introdução bíblica, sobre as formas de introdução e as formas de compreender as Escrituras, né? O que é uma introdução, né? É onde podemos descobrir qual é a vontade de Deus para nós e quais são os seus desígnios para a humanidade. Vou deixar aqui alguns versículos, né, que está em Daniel capítulo 9, versículo 11, e Mateus capítulo 2, versículo 4 e 6. Em Mateus, né, nós temos aí um entendimento de quando Jesus estava para nascer e os sacerdotes, os doutores da lei da época, eles tinham o conhecimento que isso aconteceria, né? Eles tinham um entendimento das escrituras, dos textos sagrados, né? Dos pergaminhos, que Jesus nasceria naquele tempo, naquela época, naquela data, mas eles não sabiam exatamente aonde era o lugar. Isso aqui é precioso, porque é o seguinte, eles estavam procurando descobrir, né? Logo depois a gente vai ver o cenário que Herodes ele manda matar todas as crianças que nascem naquela época, meninos, né? Porque achando que matando as crianças mataria o Filho de Deus. O que a gente precisa entender com isso, com esse versículo que está em Mateus 24, né? Mateus capítulo 2, na verdade, perdão, versículo 4 e 6, é que o lado profético das Escrituras, ele precisa andar junto com a parte das Escrituras, a parte profética, na verdade é o que nos dá a precisão do que estamos falando, né? Se você vai lembrando, quando lê isso, você vai entender que quem sabia certo o lugar, quem foi guiado pela estrela, foram os magos, eles foram guiados pela parte profética. O que acontece? Nós precisamos entender que a introdução bíblica, a forma como a gente estuda, os métodos, eles precisam ser levados e guiados pela parte profética e também pela parte literal, que é a parte escrita. Nós precisamos aguçar o Espírito Santo juntamente com a parte da literatura, porque senão a gente vai ter muita base literária, né, que é da parte das escrituras físicas, e pouca parte da revelação, que a parte da revelação ela é levada pelo Espírito, é levado pela parte do profético, né? Quando a gente aguça os sentidos, quando a gente abre a visão, quando a gente abre a audição, quando a gente deixa as faculdades do Espírito serem aguçadas pelo Senhor, nós temos um aprofundamento na escrita e também um aprofundamento na revelação, em entender o que está sendo escrito, porque foi escrito, quando foi escrito, e o que o Senhor queria dizer exatamente com isso. Então, essa parte a gente precisa ter uma consciência, ok? Nos evangelhos, o Senhor Jesus é chamado de mestre. A gente tem essa colocação nas escrituras, porque a principal atividade era interpretar para o povo os escritos do Antigo Testamento. O que Jesus trazia? Revelação. Jesus estava trazendo revelação e entendimento, e ele destrinchou o Pentateuco, né? A Torá, ele destrinchou a lei mosaica, ele começou a trazer revelação muito mais do que estava escrito. E isso é poderoso, porque o Espírito é o que revela. O Espírito nos traz uma introdução dentro do que o Senhor está falando.
é poderoso. Ser guiado pelo Espírito dentro das Escrituras vai te trazer um fogo e o conhecimento vai se tornar uma revelação e vai se tornar uma experiência e vai te levar a se aprofundar cada dia mais dentro da história. Você vai fazer parte da história. Ei, carabá, satarabá. Entende que Jesus ele foi designado mestre, não pela parte que ele conhecia, ele foi designado mestre pela revelação, porque ele abriu o véu, ele abriu o conhecimento muito mais do que simplesmente ter uma leitura dos textos sagrados ou ser citados os textos sagrados. Ele abriu a revelação, ele nos levou a mergulhar, ele mergulhou, ele estava falando dele mesmo, ele estava falando de algo a respeito dele mesmo, por isso foi designado mestre, por causa que era tão poderoso que abriu nossos olhos. E a finalidade, né? A finalidade do estudo e conhecer no mais alto grau a vontade e dos desígnios de Deus a fim de colocá-los em prática. Aqui é importante a gente entender, irmãos. Estou falando aqui para líderes, homens que estão caminhando e buscando a vontade do Senhor. Qual é a finalidade de estudar as Escrituras? O primeiro ponto é conhecê-lo. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, né? Mais do que conhecer é entender o que se conhece, ok? Primeiro ponto que a gente precisa entender que a finalidade de você estudar, fazer um curso, se aprofundar, é conhecer o Senhor. Se você estuda e não o conhece profundamente, de verdade, experimenta Ele, o que você está conhecendo, o que você está estudando, só está te trazendo vaidades, ok? O nível de conhecimento no mais alto grau, a vontade e dos desígnios de Deus. Conhecer no mais alto o nível da vontade de Deus e os desígnios, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso eu digo que nós estudar as Escrituras precisa andar com a parte literária e a parte do profético. As faculdades do Espírito precisam ser aguçadas em nós, porque senão nós vamos ser somente pessoas que vamos vamos estar passando conhecimento ou fazendo uma leitura de uma ata, né? Se tornou racional demais, a fim de colocá-los em prática. E aqui é o ponto X de tudo: conhecer o Senhor, colocar em prática aquilo que nós estamos buscando no Senhor. Nós precisamos praticar. Quando estamos aptos para ensinar algo, ou falar algo, ou demonstrar algo, ou fazer algo, quando nós estamos praticando e o que praticamos se tornou uma verdade, se tornou um fundamento, se tornou uma experiência, se tornou literal. Estamos prontos, porque já estamos sendo tomados pelo nível de revelação. Estamos sendo mergulhados no nível profundo de revelação. Estamos prontos, aptos, é o que Paulo fala a Timóteo, quando nós estamos aptos para liberar algo, ou pastorear, ou desenvolver nossos chamados, quando nós estamos dentro do nível, do limite, da planilha do Senhor. Então entenda que você precisa se avaliar o nível de conhecimento, o nível de profundidade e o nível de entendimento. Lembre-se que os sacerdotes, eles sabiam pelas escrituras que o Messias nasceria naqueles dias, mas eles não sabiam aonde era exatamente o lugar. Então, saber algo e não experimentar é perigoso, ok? Então, aqui está a nossa primeira aula sobre introdução bíblica. Espero que você
goste, espero que você se aprofunde, espero que você busque a prática daquilo que você está buscando, daquilo que você está orando, lendo, estudando, para que se torne uma verdade. Ok? Deus abençoe a todos.